que acontece? Existe, meus irmãos, no meio dessa caminhada, obstáculos. E tem. E como nós andamos, e no sentido, já disse antes, como eu procedo, é o que vai dizer se eu estou andando na luz ou não. Vai determinar se eu sou cheio do Espírito ou não. Isso é determinante na sua vida e em minha vida. Então, meus amados, e quando Paulo vai dizer isso, ele vai fazer um alerta à igreja. E não pense vocês que os dias nossos são diferentes. Então, hoje, e eu vou dizer isso com temor e tremor, na sociedade, ou no meio eclesiástico, ou no meio das igrejas, é muito comum. Entra na igreja por falta, não sei de quê, o paganismo. E eu vou dizer o paganismo do que eu entendo. Onde, meus irmãos, entra uma teologia disfarçada de várias coisas. Mas dentre as coisas, nós já muito lá para trás refletimos isso aqui uma vez na escola bíblica dominical, onde, meus irmãos, Deus não é mais o centro. Então nós conhecemos, por exemplo, nada contra música, louvor na igreja, nós somos a favor. Mas, por exemplo, eu conheço pastores, já falaram para mim, foi visitar em algo, por exemplo, ele chega na igreja, tem 1 hora de louvor. Alguém me contou isso recentemente. Aí ele chega para o pastor e fala assim: você vai pregar 20 minutos, não tem palavra. Eles ficam lá naquele emocionalismo. Hoje, graças a Deus, a tecnologia boa, batuta, maravilhosa, onde, meus irmãos, há projetores maravilhosos em igrejas mundo afora, que, meus irmãos, as pessoas vão lá e ficam: uau, o que é isso? Você não sabe se está num show lá nada contra, irmãos. Se nós tivéssemos, aí o menino do caixa aqui que sabe, 5 milhões, não tanto hoje mais, mas aí é muito, mas acho que quase R$1 milhão, a gente colocaria um aqui. Mas nós não temos. Eu não sou contra, eu sou a favor. É maravilhoso, é top demais. Mas, irmãos, isso não pode ser mais importante do que a palavra de Deus. Não pode ser mais importante do que o ensino bíblico. Então, o homem é o centro. O homem fica mais importante do que o próprio Senhor. E isso vai entrando na igreja. E isso, infelizmente, atrai pessoas a um evangelho que é estranho. E aí, meus irmãos, eu tenho que ressaltar: há no mundo e no Brasil igrejas que têm todo esse negócio que eu estou falando, tudo, e são igrejas maravilhosas, que pregam a palavra, a sã doutrina, que são bênção na face da terra. Eu não sou, às vezes eu estou dizendo isso aqui, estou dizendo não sou contra isso, irmãos. O que eu estou dizendo é que o falso evangelho, ele atrai as pessoas. E em atraindo as pessoas, elas são, a palavra já fala sobre isso, que são como comichões nos ouvidos. O Timóteo, ele vai aprender isso, o jovem Timóteo, o Paulo vai ensinar para ele. Ele fala assim: aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade, ou não pratica aquilo que aprendem. Então a palavra, o evangelho, ele é prático, não é, meus irmãos, uma teoria, não é um pensamento, não é o que eu imagino, não é, meus irmãos, eu prego o evangelho aqui há anos, eu saio daqui e não vivo o evangelho, ou eu estou sentado aí no banco ouvindo o evangelho há anos, saio daqui e não pratico o evangelho. Então, meus irmãos, para que adianta isso? Aí, meus irmãos, nós somos alertados porque o Senhor vai voltar. Ele vai voltar para buscar uma igreja santa, uma igreja sem ruga, sem mácula. O que é isso? Uma igreja bonitona, top, que está fazendo, entenda, o dever de casa, fazendo o que precisa ser feito, fazendo o que o Senhor confiou a ela, para ela fazer.
essa igreja que ele vai buscar, uma igreja boa de tudo. Agora, infelizmente, eu volto a dizer, esse tipo de evangelho atrai pessoas. Hoje os pastores têm que se virar nos 1000. Então nós sabemos de igrejas que estão virando academias, virando lugar de luta, jiu-jitsu, tudo legal, irmãos. Aí você fala, você é contra isso? A igreja nossa tem, lá no Albieiro tem jiu-jitsu. Eu não sou contra, irmãos. Mas tudo isso que parece que a palavra não é mais atrativo para as pessoas, sempre tem que ter alguma coisa a mais. E a palavra não é suficiente. Queira Deus, meus irmãos, que eu e você, volto a repetir, eu não sou contra nada disso. Queira Deus que eu e você nunca venhamos abandonar o centro da vontade de Deus, o evangelho verdadeiro, a palavra que é verdadeira, e sejamos abençoados com esta palavra em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu pincei uma frase que hoje estudamos na escola bíblica dominical e vamos ao sermão. Ele fala assim, a frase: vivemos em uma era de excesso de informação, onde tudo parece urgente. Não parece? Eu perguntei. Parece que tudo é urgente, irmãos. É urgente que eu brigue com o Trump, é urgente que eu brigue com o do Brasil, é urgente que o dólar suba, é urgente que o dólar abaixe, é urgente que tenha um novo presidente. Tudo é urgente. Eu estou sendo bem raso aqui no meu pensamento. Mas poucas coisas daquilo que nós temos como urgente, eles mudam o nosso interior. Pouquíssimas. E o que você precisa, e o que eu preciso, é que o meu interior, ele seja mudado. Ele precisa ser mudado. Eu preciso, enquanto cristão, na minha visão, quando eu falo preciso, é a minha visão. Todos os dias eu preciso melhorar um pouco enquanto cristão. Para melhorar um pouco eu vou subir degrau. Vai ter luta? Vai ter dificuldade? Vai ter o inimigo querendo me tirar dessa conversa? Vai. Porque lá em Éfeso o Paulo já viu isso. Falou, olha, eles vão querer tirar vocês disso. Então, querido, permaneça na santidade. Permaneça na vontade de Deus. Permaneça no centro da vontade de Deus. Peça ao Senhor um coração ensinável. Peça um ouvido que entenda o que Ele está dizendo. Peça para Ele. Não seja um crente alienado das coisas. Sabe, a realidade da igreja, a realidade do povo. Não seja isso. Não fique ligado a coisas e deixe o que fica ligado às coisas efêmeras. Aprendemos isso em Romanos. E o que vale a pena mesmo, nós deixamos para lá. Querido, eu creio em nome de Jesus que as coisas, Deus está no controle, está controlando. A igreja é dele, sua família é dele, minha família é dele, nós somos dele, e Ele vai cuidar de nós até o fim. Agora, ande na luz, como filho da luz, em nome de Jesus. Amém, igreja? Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, através da Tua santa e bendita palavra. O Espírito Santo de Deus venha sobre nós e ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Efésios 5, eu vou ler do 8 ao 10. Efésios 5, eu vou ler do 8 ao 10. Porque antes, olha lá, porque vocês antes eram trevas, mas agora são luz.
são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Preste atenção, o versículo é muito profundo. Ele está dizendo categoricamente: antes vocês, plural, eram trevas. Eu não vou pedir para você levantar a mão e falar: você concorda com isso? Irmão, vou falar eu era isso. Eu não posso falar de você, fala de mim. Eu andava em trevas, mas agora são luz, aleluias, no Senhor. Não sou mais trevas, sou luz no Senhor. Então, se eu sou luz no Senhor, como que eu ando agora? Eu vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Olha lá, o que a luz ela vai causar? Ela vai causar bondade, justiça e verdade. Ela vai causar isso. O 10, varão. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Nós temos que sair daqui, meus irmãos, com isso no coração. Senhor, me dá o privilégio de discernir o que é agradável ao Senhor. E se não for para mim agradar ao Senhor, me impeça que eu não te desagrade, mas que eu agrade o Senhor. Então, meus irmãos, nós fomos criados, você e eu, para adorar a Deus, para fazer o que é agradável a Ele, para fazer o que diz respeito às boas obras dEle, não para obras infrutíferas da terra, que está assim, meus irmãos, assim. Você já viu hoje o quanto as pessoas são ímpios, eles são arrogantes? Eu acho que no passado era também, é que eu vou ficando mais velho e vamos observando mais. Mas quanto eles se acham assim, os donos, eles mandam, eles acham que pode acabar com o mundo, construir de novo, porque eles são super assim, estrelas, eles são um brilho assim, brutal, sabe, se julgam superiores aos outros, não cuida de nada da criação de Deus e são bons para criticar, para dizer, aí você levanta, a igreja vai fazer, tem crítica, não, a igreja não, como assim? A Ana estava me contando agora que a igreja que ela participa se reúne em uma escola, estão lá 500 jovens, 500 pessoas mais, reunidos nessa escola, aí agora trocou o diretor o diretor não é cristão, adivinha? Tchau, igreja. Não quer mais. Estão lá, ó, buscando um lugar, uma igreja, um templo, uma escola. Ela falou agora, para não estar conversando com ela no telefone ali. Então, meus amados, e é isso. Vocês acham que para a igreja vai ser como? Você acha que o prefeito lá de Tucson vai chegar e falar assim: ó, eu vim aqui dar uma chave de um templo para vocês, aqui em Indaiatuba vai fazer isso? Não vai fazer, esqueça. A igreja, meus irmãos, é o povo mais perseguido, atacado da história. Se você participou conosco da jornada de Êxodo, quem participou viu isso. O povo de Israel é o povo mais perseguido, implacavelmente perseguido. E pergunte para mim, o que é Israel hoje no mundo? Israel é das maiores e mais poderosas nações do mundo, sendo um país desse tamanhozinho, é quase que imbatível. Meus irmãos, quando se trata de armamento, eles são dos mais pesados do mundo, porque é um povo coerente, é o povo de Deus, um povo que celebra ao Senhor, e o inimigo ele quer destruir isso, ele quer acabar com isso, ele quer destruir você, destruir a igreja, parar a igreja, porque, meus irmãos, é isso que nós somos, e a luz, ela vai chegar nas trevas, e as trevas vão ficar assim, meio que confusas. Então, meus amados, nós somos luz.
Então, seguir a Cristo, meu irmão e minha irmã, não é apenas uma crença, que é importante. O que é crença? É crer. Eu preciso crer para estar aqui, você precisa crer para estar aqui. Eu não acredito que você veio aqui hoje porque você não crê que Deus possa falar com você, que Deus possa tratar o seu coração, que Deus possa falar com a sua vida. Eu creio que você está aqui por isso, porque você crê que Jesus, o Espírito Santo, Ele fala com você. Amém? Agora, meus irmãos, não é por conta disso, meus irmãos. É necessário, é importante, é importantíssimo. Mas, meus irmãos, mas inclui nós pertencermos e juntos, como comunidade dos salvos, nós aprendermos na presença de Deus, como família de Deus. Você e eu, irmão, é só você ler o Evangelho, os Evangelhos. Você foi planejado para servir a Deus primeiro e servir o próximo. Quando eu não faço isso, eu estou meio, desculpe a expressão que eu vou usar, estou meio cambeta. Não está legal. Porque você precisa fazer, e eu preciso fazer. Servir a Deus e servir ao próximo. Então, pastor, mas quem vai cuidar de nós para isso, brother? Quem é que vai cuidar? Então, a palavra, ela não te deixa sem resposta, ela tem resposta para você. Coloca o 11, eu vou ler do 11 ao 14, Luigi. Não participem, das obras infrutíferas. Eu não sei se tem versão que fala infrutuosas. Infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Irmão, isso aí, precisa ficar redesenhando isso aí, né? Tem coisas que você ouve falar, que a gente tem vergonha de falar, de replicar o que ouviu, em todos os sentidos. Porque às vezes você vai olhar aí, é algum problema com nudez, pornografia, baixando o nível, né? Não, meus irmãos, tem coisas assim, absurdas, que eles fazem, que não dá para mencionar, tem vergonha de mencionar. O próximo, gente boa. Tudo, porém, que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Todas as coisas. Então, se nós... Por que tudo está visível aqui? Porque tem luz. E se apagar? Você não enxerga. Pode enxergar, porque tem o reflexo aí da cidade, da rua, do celular, desses aparelhos. Mas está claro por isso, porque tem luz. E na nossa vida é assim, e precisa ser assim. O 14, varão. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta, tu que dorme. Então, meus amados, em qualquer circunstância da história, o Senhor vai cuidar da igreja, Ele vai abençoar a igreja. E a igreja, a palavra fala, até tratamos um pouco esse assunto hoje, ela é sal da terra. Então, o que o sal faz? Lá no passado não existia geladeira. O sal era caça. Então ia lá, caçavam um animal, né? E para ele não estragar, sal nele. Ficava lá uns dias, depois comia. Então o sal, ele
como é que eu falo? Ele aumentava a vida daquele negócio ali para não estragar e você ter que jogar fora. Então, nós precisamos entender isso, porque o Senhor lá nos evangelhos fala que nós somos sal e somos luz. Agora, para este mundo caído, quem é que vai apontar o rumo? Tratamos hoje de manhã, está lá em Apocalipse. É a igreja, são os candeeiros. Esses candeeiros vão apontar o caminho para esses. E para isso você foi chamado, e para isso eu fui chamado. Para que nós possamos apontar que há solução, que há um caminho, que há uma direção da parte de Deus, e nós podemos chegar em um lugar abençoado. Amém, igreja? Então nós não podemos ser uma igreja, meus irmãos, tratamos isso lá, para dentro. Então eu mesmo posso falar, não preciso falar para você. Eu tenho muitos meus que estão indo sem Cristo. E não adianta chorar depois que foi, viu? Não adianta para mim, não adianta para ninguém. Não adianta chorar. Foi. Não tem segunda vez, não tem terceira, acabou. Ao homem foi dado morrer, nascer e morrer uma só vez. Não tem encarnação, reencarnação, não tem tempo que você fica lá e volta para cá e faz não sei o que. Acabou a conversa. Então morreu, acabou. Então nós somos a igreja que devemos apontar o caminho, apontar a vida, apontar a salvação. E eu falo isso aqui, meus irmãos, parece que é um negócio simples, né? Mas não é. É desafiador, irmãos. E cada dia está ficando mais desafiador. Não é molezinha, não. E por quê? Porque vivemos uma era de muito excesso. Então a pessoa, eles não acreditam mais, irmãos, que precisa. O cara, ele troca, ele vai falar de sexo, vou falar, não na linguagem deles, né, biológico. Ele fala assim, trocar isso é a coisa mais normal. Para eles vão falando, não, isso é normal. Não é normal, gente boa. Deus criou o homem e criou a mulher, e ponto final. Macho e fêmea ele criou. Aí o que acontece? Eles vão brigar, dizendo, não, está certo. Agora, nós enquanto igreja, a igreja fica olhando o bonde passar, e o bonde vai passando, e o bonde vai levando aos montes. Então, meus amados, nós como filhos de Deus, que andam na luz, a exemplo de Moisés, que cresceu no deserto, cresceu em meio às dificuldades. A palavra pastor, mas é doído demais. Eu sei que é. A palavra nunca falou que seria facinho, não. Morra abaixo. Não é morra abaixo, mas seja resiliente. Ser resiliente é avançar a cada dia. Você às vezes não tem muita força, mas aguenta firme. Aguenta porque vai passar. Ah, mas os dias são difíceis, yes, mas eles vão passar. Aprendemos aqui, eu citei domingo passado, às vezes nossa vida ela é feita de estações, outono, inverno, outono, inverno, verão, primavera, 4 estações. Uma tem flor, a outra tem frio, a outra tem calor, e tudo isso são estações que nós passamos. Agora você não pode desistir, seja resiliente, não desista da vida, não desista da família, não desista da igreja, não desista do trabalho, não desista do ministério, não desista, fica firme, porque vai passar. Deus vai nos sustentar até o fim, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Porque Deus é maravilhoso, e Ele seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Eu vou dar um pulo e vou para 2 versículos só e vou terminar. Lá no 18 ele fala assim, põe ali por favor, Luiz. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito.
Então, meus amados, a obra do Espírito não é desempenho do humano. Eu participei de um tempo da igreja que dava a impressão que era a pessoa. E você deve ter ouvido como eu ouvi, aquela pessoa. E eles eram tipo, eu vou assim, como pessoas acima do comum. Então eram convidadas, assim, eram elevadas por conta disso. E aí o que acontece? Muitos estão fora da igreja, fora da comunhão, fora de tudo, porque acreditaram nisso, por falta de pensar, de ser orientado também. Então, meu amado e minha amada, não é mérito seu e nem meu, não é desempenho humano, não é fruto de esforço, é resultado da graça divina, é a graça de Deus que te deu o Espírito Santo. E ele está dizendo: não se embriaguem com vinho. Então, na medida que nós vamos tirando nossas paixões, à medida que é isso aí, ele está trazendo a figura do vinho, à medida que isso vai sendo tirado, irmãos, esse copo não tem como ser cheio, se ele já está cheio, não tem como. Então, como que o Espírito Santo de Deus vai encher a vida, a bênção, o homem, a mulher, que o copo dele está cheio de vinho, está cheio de tudo que é coisa que não presta, não sai e fica se estranho na vida? Como que ele vai ser cheio? E ele fala: enchei-vos do Espírito. Então nós precisamos tirar esses desejos nossos e nos render ao senhorio de Cristo. Nós, meus irmãos, seremos cheios do Espírito, como lá na viúva de Eliseu, da história lá de Eliseu, e ele vai encher, e Deus vai encher, e Deus vai encher, e Deus vai encher. Enquanto tiver vasilha, Ele está enchendo. Enquanto tiver vasilhas vazias, haverá o derramar de Deus sobre nossas vidas. Agora, como que eu serei cheio, se eu já sou cheio de alta aqui? Você e eu, uma autoanálise. Eu disse aqui, para mim, você sabe o que é fácil? Eu olhar para o Luíde, apontar o dedão para ele e falar: eu vou avaliar esse cara. Ué, avalia você. Te deu essa conversa aí de você ficar avaliando um ou outro? Não, mas é mais fácil eu avaliar o Luíde. É mais fácil, gente boa? É. Então, meu amado, nós precisamos buscar saber disso. Deus, eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo sobre a minha vida. Agora, o que precisa ser tirado da minha vida para que eu possa provar disso a cada dia? Eu posso te dar algumas dicas? Posso, lógico. Meu amado, nós precisamos orar mais. Nós precisamos de comunhão. Eu acho que eu vou falar isso aqui. Nós precisamos ler mais a palavra. Nós precisamos mais participar dos cultos e trabalhos públicos da igreja. Nós precisamos cuidar mais do próximo. Nós precisamos cuidar mais de tudo isso que Deus confiou em nossas vidas para que nós pudéssemos cuidar. Então, e ele vai falar, coloca o 19 ali, por favor, Luiz. Eu vou ler 19, 20 e 21. Ele fala assim, falando uns aos outros, olha lá. Então, o que vai produzir quando você é cheio do Espírito? Irmãos, eu não vejo muito aqui na igreja e nada contra. Agora mesmo eu fui lá na casa visitar ali, eu cheguei lá, muitos aqui eu sei que gostam de futebol. Aí eu perguntei assim, você está vendo o jogo? Tô. E deixou lá, estava vendo e continua vendo.
E eu falei, quem está ganhando essa parada aí? Aí ele falou o nome do time. Era o PSG e o Chelsea. E que estava perdendo, ganhando, né, inclusive. Deve ter ganhado. Aí eu falei assim, e aí? Então, eu achei que o outro ganhava, mas esse está ganhando. Ah, então, eu também achei. Mas é só um achômetro, né, BF? Nós também achamos, todos acharam. Mas o que eu quero dizer? Por vezes, meus irmãos, não há problema de nós ficarmos horas falando sobre isso. Sobre PSG, sobre Chelsea, sobre Cruzeiro, falando de time grande. E aí, meus irmãos, e a palavra está dizendo assim, ó, falando uns aos outros, com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Lembra no passado que a gente sentava ali, nos aniversários, alguém pegava um violão, tocava, outro cantava, outro... Lembra disso? Lembra, meus irmãos, que a gente não tinha essa estrutura que a igreja tem hoje, no passado, há 20, 30 anos. E Deus foi movendo irmãos, movendo irmãs, trazendo irmãs do fogo, da oração, que eles chamam aí de reteté, as irmãs do coque, que oraram, que buscaram a face de Deus, sem cansar, irmãos. E veio trazendo a igreja até agora. Agora, meus irmãos, chegou nas nossas mãos. E nós vamos ficar preocupados com quem ganhou, time que perdeu, time que ganhou, que político que está ganhando, que político está perdendo. Irmão, nós precisamos olhar para isso, falando uns aos outros. Aquele que é cheio do Espírito Santo, com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor, é de coração. Ah, eu vou cantar agora porque o Gabriel acha bonito eu cantar. Acho que eu vou ser mais santo porque eu estou aqui bonitão cantando. Irmão, não é isso. É que vocês não andam comigo. Eu ando sozinho todo dia. Irmãos, e tem hora que eu dou uma rajada de glória dentro daquela caminhonete. E eu louvo a Deus. E eu glorifico a Deus. Eu exalto, eu canto. A Rosana fica assobiando. Eu falei, porque eu tenho motivo para assobiar. Eu tenho alegria no coração. E eu exalto o Senhor, eu bendigo o Senhor, eu dou ao Senhor toda a honra, toda a glória, porque Ele tem sido muito bom comigo. Agora eu levanto, meus irmãos, tomo um café que eu escolho o que comer, o café que eu vou tomar, tudo do melhor que eu tenho. Eu sou simples, irmãos, como biscoito, que eu faço todo dia. Pronto. Eu vou achar ruim? Ah, tá ruim. Bom demais, moço. E aí eu vou sair xarope. Ah, me ajuda aí, varão. O 20. Sempre dando graças a Deus. Ó, tá desenhado para nós, irmãos. Muito desenhado. A Deus Pai por todas as coisas. Todas as coisas no original, você sabe o que é? Todas as coisas. Não tem... É todas as coisas. É em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, nós temos 4 resultados quando nós temos a plenitude do Espírito Santo. Está escrito lá, nós lemos. Você tem comunhão, adoração, gratidão e submissão. Ó, não tem como você não sair melhor depois de uma palavra dessa. Eu tenho que sair melhor, irmãos. Ó, comunhão, adoração, gratidão e submissão. Então, meus amados, a plenitude do Espírito, ela corrige o nosso relacionamento. Ela vai corrigindo com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Vai corrigindo. Então, você vai falar assim, vai falar uma palavra agora para os casais aqui, é onde eu vou terminar. Ele vai dizer assim, antes eu fazia assim, agora eu não faço mais. Por quê? Espírito. Eu fazia mesmo, mas agora não faço
Mas, por que você não faz? Porque eu tenho a plenitude do Espírito sobre a minha vida. Por isso, não fazer, não há lugar para fazer. Agora eu só tenho que agradar ao meu Deus e adorar a esse Deus maravilhoso. Amém, igreja? E lá a partir do 22, eu não vou ler todo o texto, põe lá, por favor, o 22. E eu vou terminar para acabar, ele muda de assunto aqui. Aí ele fala aqui, esposas, ó, os caras, olha esse versículo e fica assim, né? Cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Mas calma, os maridão, eles só pegam esse versículo e desce o bambu. E fala que é nós que estamos dominando a situação. Não é. Aqui mesmo, nesse texto, o negócio, na minha visão, a chapa esquenta mais para os homens do que para as mulheres. Esquenta mesmo. A chapa esquenta. Então, meus irmãos, quando ele vai dizer, ele vai espelhar esse relacionamento entre Jesus e a igreja. O que o marido está no texto? Eu não vou ler aqui. Ele deve olhar para a esposa, por isso que eu acho que a régua aumenta. Ele olha para a esposa, segundo o texto, ele está vendo ali o quê? A igreja. Então ele vai falar que nós devemos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. Agora, Cristo morreu pela igreja. Simples. Foi pela igreja que ele morreu. Então, eu disse, a chapa está quente, é para todo mundo mesmo. Então, meus irmãos, a esposa, ela deve olhar para o marido e ver Cristo. O que é que Cristo fez? A obra de Cristo, a obra de redenção. Agora, meus amados, isso não é um amor teórico, uma teoria. De vez em quando foi aniversário da patroa, levei ela lá no Abbraccio, para quem gosta de massa, e comi uma massa lá, um prato de macarrão, 200 conto. Aí você sai de lá felizão da vida ou xarope da vida, né? Um dos dois. Mas valeu a pena? Valeu, meus irmãos. O tempo de mesa, sentou, conversou, tudo certo. Mas não pode ser essa teoria, irmãos. Tem que ser mais do que isso. E às vezes vamos dividir um ovo cozido, como muitos casais dividiram, e foram abençoados com um ovo cozido, ou frito, ou mexido, ou sei lá que jeito que foi. Não tinha como comer um Abbraccio, dividiu miojo. Pronto. Quem gosta de miojo? Eu tenho receita de miojo. Fala comigo. Sei com ovo, sei com requeijão, com queijo, com feijão. Eu sei. Agora minha mulher não gosta, nem do cheiro. Então, meus amados, não a teoria, não é teórico, mais ou menos. Não pode ser mais ou menos. É uma atitude prática. Esse amor um pelo outro, ele é mais do que ser servido ou servir. Ele doa mais do que recebe, investe mais do que reivindica. Esse amor é sacrificial, ele sacrifica. Então, meus irmãos, e ele vai falar para os maridos: amai as vossas esposas. Amai. Ele fala sujeitai, né, para elas, e depois ele vai falar para as esposas, lá no 25. Amai. Amai, amai, amai. O Paulo, ele troca de assunto aqui. Então, meus amados, eu só queria terminar o capítulo 25, então estou encerrando com esse assunto aqui da família. Mas tudo isso, você só vai chegar, tá lá, vamos só ler. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, meus amados, como é bom hoje, eu tenho muito prazer, né, de dizer, hoje um menino perguntou para nós: vocês são casados há quanto tempo? Nós respondemos, ele
falou, outro dia sentou-se um casal aqui, 50 anos casados. Eu falei, que bênção, cara. Agora hoje está ficando difícil de ver isso. Já não é mais comum, é raro. As meninas brigam fácil com os meninos brigam fácil com as meninas. E deixam e vão embora, achando que está fazendo certo o negócio, está fazendo o pior negócio da vida. É esse. Nós precisamos erguer nossa cabeça e dizer, Senhor, eu quero andar na luz. Deixa eu falar isso para você, liberar essa palavra sobre você. Se você andar na luz, como nós aprendemos na palavra, o seu casamento é um sucesso, seus relacionamentos é um sucesso, seus negócios é um sucesso, vai ser sucesso demais, tudo na sua vida. Agora ande na luz, não só quando você está aqui na igreja, ande na luz quando você sair daqui. Quando eu sair daqui, eu ouvi há muitos anos, tinha um grupo, tem ainda, no grupo lá de Goiás, que é do Adventismo, o Prisma, um grupo maravilhoso, um coral maravilhoso, e eles trouxeram aqui em Campinas, no Guarani, encheu o ginásio do Guarani aquela vez, para cantar lá, lançar um disco, eu sou do tempo do disco ainda, LP, sei lá, então foram lançar esse disco ali, e eu fui no show, e lá veio aquele cara que era do CV, que era o fundador, um dos fundadores do CV lá do Rio de Janeiro, que é Comando Vermelho, e ele vai dar o testemunho. Era o Gordo, um dos traficantes mais perigosos do Rio de Janeiro, ele veio testemunhar. Eu nunca mais esqueci do sermão do cara. Ele falou assim, comunicando a Jesus. E eu acho que eu melhorei depois daquele sermão, apesar de ser adventista. Eu melhorei. Ele falou assim, você vai sair daqui, alguém vai te fechar aqui na rua, e você vai mostrar o dedo que não é para mostrar para ele. Você vai abrir o vidro e vai excomungar esse cara, xingar a 8ª geração dele. Você não está comunicando Jesus. Você não está fazendo o que é certo. Faça o que é certo. Comunique a Jesus. Fale de Jesus. Ensine Jesus em todo o tempo. E aí, meus irmãos, eu fui e tomei aquilo. Foi uma palavra boa desse gordo aí. Ele nem era tão gordo mais, mas o nome dele era Gordo. Ficou preso por anos, ficou doente. Passados assim 2 anos, eles mataram esse cara no Rio. Ele já era, naquela época, ele tinha largado disso. Como aqui em São Paulo começou, eu sou bom de história, né? E começou as vans, lembra quando começou as combis, vans, né? Quem morou em São Paulo sabe disso, van, ônibus, aqueles ônibusinhos, que ficou substituindo o coletivo. Ele tinha uma frota daquela no Rio de Janeiro, e era piloto de uma delas no Rio de Janeiro. Passou um tempo, eles mataram esse gordo aí, mas morreu convertido, falando de Jesus, dos maiores traficantes que o Brasil já teve. E ele disse assim, comunique Jesus. Ô querido, você vai sair daqui hoje e não vai comunicar Jesus? Você vai sair daqui hoje e vai continuar o mesmo marido? Esposa vai continuar a mesma esposa? Empresário, o mesmo empresário? Aposentado, o mesmo aposentado? Os empregados CLT, os mesmos empregados? Muda de vida, varão. Faça algo diferente. Você quer um resultado diferente? Faça diferente. Não faça igual. Eu quero um resultado assim. Mude sua atitude. Não adianta você fazer igual, achando que você vai colher alguma coisa diferente. Não vai colher. Nossa igreja não colhe nada se a gente continuar fazendo as mesmas coisas. Não. Precisa mudar. Nós precisamos mudar. Cuidar mais daquilo que Deus tem confiado a nós. Lembre-se, a sua família, Deus te confiou. Deus confiou para você, não é? É aleatório, joga lá para esse, joga o João lá para esse, joga. Não, foi tudo escolhido. Falou, é esse aqui que você vai cuidar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu termino, meus irmãos, com a oração que Jesus fez. João 17:17. Jesus, há mais de 2000 anos, ele fez essa oração. Ele orou por nós, orou pela igreja,
e orou para aqueles que se converteriam. Essa oração é sacerdotal, é de Jesus. Ele fala assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele está fazendo essa oração, o próprio Jesus. Ele ora para os seus discípulos e ele ora para aqueles que viriam a crer nele ainda no futuro. Ele ora para que as coisas pudessem acontecer. Ele ora sabendo que a gente estaria em um mundo hostil, brabo, bruto. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia que amanhã você vai enfrentar dilemas, que eu enfrentarei dilemas, que nós enfrentaremos os dilemas. Eu estou dizendo, é preciso pregar, é preciso pregar, é preciso pregar. Nós precisamos pregar. É preciso testemunhar. Então, meus amados, ele sabia que a caminhada não seria fácil, mas nós precisamos lembrar, nem todos são campeões em todos os campeonatos. Hoje um foi campeão dessa Copa aí, que eu não sei quem foi, mas um foi. Não foram todos, não lembro quantos times tinham lá. Ninguém chega à frente em todas as corridas, ninguém. E nem por isso eu sou fracassado, e nem por isso você é fracassado. Não é porque você não chegou em todas as corridas lá na frente, que é isso que pregam por aí. Não, que você é o campeão dos campeões. Coloca o cara para cima de Deus. E ele vai acreditando nesses trem. Gente do céu, pense se a Bíblia diz isso. Olhe, examine as Escrituras. Eu não sou fracassado porque eu não ganhei tudo. Jesus vai à nossa frente e Ele cuida da nossa caminhada. Amém, igreja? Vamos lá? Jesus vai à nossa frente. Vamos mais uma vez? Jesus vai à nossa frente. Mais uma vez, Jesus vai à nossa frente. Amém, igreja? Que Deus seja louvado. Que Deus seja glorificado. Que Deus seja exaltado. Ande na luz como filhos da luz, em nome de Jesus. Fique de pé e nós vamos orar em nome de Jesus. Põe a mãozinha assim no seu coração. Eu quero clamar ao Senhor que Ele possa nos ajudar, que Ele possa nos abençoar, porque nós estamos em uma caminhada. O grande missiólogo brasileiro Ronaldo Lidório disse assim: não seria fácil a caminhada, mas valeria muito a pena. A caminhada que você faz para Jesus, o tempo que você dá para Jesus, o tempo de comunhão, de louvor, de oração, de busca da palavra de Deus, vai valer muito a pena, e vale muito a pena. O meu clamor é que você entenda que todos nós, invariavelmente, dia, ano após ano, nós passaremos por estações. Às vezes é o inverno, às vezes é o outono, às vezes é o verão, às vezes é a primavera. Todos nós, invariavelmente, passaremos por essas estações. Pai amado, eu não sei qual estação cada vida que está passando. Esses irmãos, com o coração aberto, contrito, eu creio. Eu não sei que estação eles estão passando, mas o Senhor sabe. Venha hoje, Pai amado, e entra com a tua provisão. Foi o próprio Senhor que orou por nós. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus amado, abençoe essa igreja, abençoe esse corpo de Cristo reunido aqui nesta noite. Cuida de cada um, cuida aqui de cada família, cuida dos nossos relacionamentos pessoais e interpessoais. Que nós sejamos instrumento de Deus nessa cidade, nessa rua, nesse bairro.
no nosso condomínio, no meio das nossas famílias, no nosso trabalho. Sejamos luz onde quer que pisar a planta dos nossos pés. Cuida de nós, Pai. Cuida dessa igreja, cuida de nós. Senhor, eu quero dizer, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Eu quero, na sexta-feira, esse negócio, eu estou orando aqui e lembrando. Obrigado. Eu estou orando aqui e lembrando. Eu estava trabalhando num lugar, um dia difícil, trabalhei que nem gente grande, para conseguir desenvolver o meu trabalho lá. Sozinho nunca trabalhei. Eu tenho sócio, não sei se você sabe. É uma brincadeira, mas quem está sempre comigo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre. Estão comigo ali, me ajudando, eu canto e vou. Aí estou lá trabalhando, uma luta bruta assim. Aí, lá pelas tantas, o proprietário lá do lugar, da máquina que eu estava consertando, na hora do almoço, um italiano desses virado no giraia, e chegou. Mas a gente já tem uma caminhada longa já juntos. Mas ele chegou e ele sempre tem a curiosidade, eu não sei quantas vezes ele já me perguntou isso. Como que você é crente? Onde você saiu, cara, para você ser crente? Aí ele vai, e eles têm medo de perguntar. Você é pastor também, né? Eu falei, sou. Te levou para Cristo. Ele não fala isso, para a igreja. Aí ele falou assim, foi minha mulher. Ah, então foi alguém. Eu não sei se Deus está me dando um sinal, né? Alguém, né? Alguém. Você, né? Alguém. Você é alguém? Eu, né? No caso, eu. Então, cara, é ele, ó. Aí, eles são muito bem sucedidos, graças a Deus. Aí, pro assunto, ele pegou o telefone e ligou para a mulher dele. A gente tá no mesmo lugar. Vem aqui. Vocês conhecem italiano. Veio a mulher. E aí? Aí ele falou assim, conta para ele sua história. Para ela, conta aí sua história. Aí eu contei. Cadê não sei quem, seus filhos? Que dia você vai na igreja por semana? Ele quer saber quanto eu ganho. Ele quer saber tudo. Eu conto para ele. Porque é relacional. Aí eu chamo ele, eu não vou falar o nome aqui. O João Pedro sabe quem é. Falou, vem aqui para conversar mais. Eu chamo ele, né? Não, mas eu tenho que trabalhar, não vou ficar aí com você não. E ele, ó, cai no mundo, vai embora. Irmãos, o que eu quero dizer? Tudo isso, eu longe de mim ser melhor do que você. Sem demagogia. Eu sou pecador, tenho as mesmas dores que você, as mesmas frustrações, as mesmas limitações, mas eu tenho uma certeza, tenho um Deus que cuida de mim e que me ajuda no caminho e que me abençoa no caminho. Amém, igreja? Amém, igreja? Aqui, nossos pedidos de oração estão colocados aqui agora, nesse caderno. Uma família levou essa semana outra família vai levar. E você pode pôr o seu nome aqui, pode pedir o seu clamor. Se você não quer expor o seu problema, às vezes é pessoal, você coloca, como é que fala bem quando não coloca com aquela palavra, mude a palavra. Põe o nome, eu quero oração, pronto. Você não precisa pôr lá o seu, porque às vezes você quer colocar, que isso, que aquilo, gente, não precisa, não tem necessidade. Ah, pastor, mas eles vão ficar bisbilhotando o livro, eu não vou pôr meu nome aí. Irmãos, não é a intenção. Nunca foi e nunca será. A intenção é abençoar as vidas que estão aqui e nós cremos que Deus abençoa. Nós cremos. Nós não precisamos nem citar nominalmente aqui, porque Deus conhece aqui todos os nomes. E Ele é o que abençoa e que faz milagres. Amém, igreja? Vem cá, seu Augusto, o senhor que vai orar. Estenda suas mãos aqui. E